Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar como Johnny, Daniel e Chozen formaram a equipe perfeita para a disputa do Sekai Taikai, mesmo que essa fosse uma equipe improvável nos tempos de Karate Kid. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Talvez nem o mais otimista fã de Karate Kid na época imaginasse que depois de muitos anos Chozen, Daniel e Johnny estariam no mesmo time indo para a disputa de um torneio mundial de Karatê. Isso se deve ao fato de que Daniel Larusso era importunado pelos dois valentões que foram antagonistas de Karate Kid Parte 1 e Karate Kid Parte 2. Mas como foi possível que personagens tão diferentes conseguissem se completar e montar uma equipe tão forte para uma competição internacional? Como nós sabemos, desde a época do primeiro Karate Kid, o Daniel vem sendo preparado para ser o substituto natural do Sr. Miyagi. Afinal de contas, ele era o seu aluno mais querido e aquele que ele tinha como um filho. Ao contrário do que pensávamos nos filmes de Karate Kid, o Miyagi não estava treinando o Daniel com todos os segredos do Karate Miyagi-Do por algum motivo. Como já foi dito em outros vídeos aqui do canal, é possível que o próprio Sr. Miyagi tenha abandonado essas técnicas de combate do Miyagi-Do. Muitos inscritos aqui do canal dizem que o Miyagi não ensinou essas técnicas para o Daniel porque elas eram técnicas que poderiam matar o seu adversário e nos dias atuais não era mais necessário matar o seu oponente. Somente usar o Karatê para a defesa, que era exatamente o que o Miyagi queria desde o início. No entanto, isso pode ser verdade em partes. No entanto, essas técnicas poderiam sim ser passadas para o Daniel como herança, mas o Miyagi poderia dizer que ele jamais poderia usá-las. Pelo menos na minha visão, o Miyagi deveria passar a tradição adiante e não deixar que a tradição morresse com ele. Acredito que se o pai do Sr. Miyagi ensinou essas técnicas para ele e para Sato é porque confiava neles e sabia que eles fariam bom uso delas. Como já falei, é possível que o Miyagi tenha identificado a agressividade natural de Daniel Larusso, que parecia buscar vingança contra Johnny Lawrence e sua gangue. Ou seja, é possível que o Miyagi estivesse indo com calma com o Larusso. Como podemos ver, até mesmo em Karate Kid Parte 3 o Daniel demonstrou essa agressividade. Inclusive o Terry Silver disse que o Daniel sempre teve um pouco de Cobra Kai. E ele mostrou isso quando ele quebrou o nariz daquele cara que estava importunando a Jéssica na festa. Como visto depois de muitos anos, é possível que essas técnicas não tenham chegado ao Daniel simplesmente porque ele continuava o mesmo cabeça dura. Podemos ver em Cobra Kai que ele não aprendeu e durante muitas temporadas ele julgou o Johnny e parecia que era ele que sempre ia atacar primeiro. Daniel Larusso não amadureceu o suficiente para perceber que acertar primeiro nem sempre era dar o primeiro golpe. E é aí que entra o outro lado da história com Johnny Lawrence, que já era o bicampeão regional de Karatê desde os tempos de Karate Kid. Johnny é visto por John Kreese como o melhor aluno da história do Karate Cobra Kai. E segundo ele, provavelmente ele teria sido o melhor Rei Cobra se ele tivesse adquirido o instinto assassino da cobra. No entanto, ele não conseguiu isso nos anos 80. Johnny poderia ter sido visto como o injustiçado desde a época de Karate Kid e muitos afirmam que na verdade ele foi e ele era o verdadeiro Karate Kid e o Daniel era que sempre estava o provocando. Sabemos que Johnny tinha muitos problemas na época do primeiro Karate Kid e provavelmente isso virou todo o seu equilíbrio para a disputa final contra Daniel Larusso. Isso piorou bastante quando o seu sensei John Kreese pedia constantemente que ele jogasse sujo e ele via que todos os seus amigos também eram obrigados a fazer isso. Johnny provavelmente se perdeu depois que Kreese o abandonou e praticamente o expulsou do Karate Cobra Kai. Mesmo assim, Kreese acabou pagando porque todos os seus alunos o abandonaram. Como sabemos, o acerte primeiro, acerte firme sem compaixão do Johnny permaneceu com ele até na sua fase adulta. Por mais que ele quisesse fugir disso, parte das lições que ele aprendeu com John Kreese ainda estavam com ele na primeira temporada de Cobra Kai. E por isso ele decidiu reabrir o dojo depois que o Daniel curtiu com a cara dele. Mesmo que o Johnny fosse um verdadeiro ataque total, ele sempre teve limites e ele não queria jogar sujo com os seus adversários.
No entanto, como o Daniel sempre esteve na defensiva, é óbvio que ele não aceitaria a presença do Cobra Kai nos dias atuais. No entanto, como já falei nesse vídeo, o Larusso não amadureceu o suficiente para identificar que nem sempre acertar primeiro era dar o primeiro soco. É óbvio que várias vezes que o Daniel encontrou com o Johnny, ele já foi logo atacando sem perceber, porque ele sempre fazia acusações ao Johnny sem sequer perguntar o porquê aquilo havia acontecido, como quando o Daniel o acusou de ter agredido a gangue do Kyler. Como visto, o ataque do Johnny e a defesa do Daniel permaneciam separadas mesmo quando eles estavam tentando fazer a primeira fusão na quarta temporada. Ou seja, o Daniel não aceitava o acerte primeiro do Johnny e o Johnny não aceitava a defesa total do Daniel, e isso fez com que eles pusessem fim na primeira tentativa de fusão. Foi possível ver que o Johnny recuou no último minuto antes da luta e ele disse que eles poderiam resolver as coisas de uma maneira diferente. No entanto, o Daniel já estava decidido que a luta era a única maneira de resolver quem iria treinar os alunos para o torneio. Claro que, como tudo entre Johnny e Daniel, acabaria em empate e eles dariam fim a essa fusão, sendo que cada um iria treinar o seu próprio dojo. Mas afinal de contas, como o Daniel percebeu que o Johnny ensinava era realmente necessário? O Daniel percebeu que durante o torneio ele estava limitando seus alunos, impedindo que eles voassem mais alto, pois ele estava dizendo para que eles usassem somente o estilo Miyagi-Do, sendo que eles tinham muito mais recursos. E como nós sabemos, o Cobra Kai naquele momento já possuía as técnicas do Miyagi-Do e ainda contava com seu estilo próprio, ou seja, eles tinham uma vantagem enorme sobre o Karate Miyagi-Do. Foi preciso que Samantha Larusso desafiasse o seu pai e vencesse a Piper utilizando o estilo Cobra Kai ou presas de águia para que o Daniel pudesse perceber que ele estava limitando seus próprios alunos. Com isso, o Daniel percebeu que por mais que ele tentasse fazer as coisas do jeito do Sr. Miyagi, ele não era o Sr. Miyagi e provavelmente ele estava cometendo muitos equívocos. O próprio Sr. Miyagi disse para ele que um dia ele teria que fazer as coisas do seu próprio jeito. Com isso, o Miyagi-Do Presas de Águia quase venceu o torneio regional de Karatê, sendo que a Samantha foi derrotada por conta do árbitro. Mas agora derrotados, como Johnny e Daniel poderiam dar início a uma nova fusão, sendo que eles ainda não tinham o equilíbrio necessário. Foi aí que se fez necessária a presença de Chozen, que entendia tanto de ataque total quanto de defesa total, pois ele possuía os segredos do Miyagi-Do. Chozen, diferente de Daniel Larusso, entendia a importância da forma agressiva do Miyagi-Do até mesmo nos dias atuais, pois quando foi necessário, o próprio Daniel teve que usar essas técnicas contra John Kreese para sobreviver. Chozen é visto em Cobra Kai como a figura mais próxima de um Sr. Miyagi. Ele é o equilíbrio que faltava entre Johnny e Daniel. Costumo dizer em meus vídeos que o dojo Miyagi-Do Presas de Águia está muito forte porque tem o ataque total do Johnny, a defesa total do Daniel e o equilíbrio entre as duas partes, que é o Chozen, pois ele possui tanto ataque quanto defesa. Mas você concorda que o dojo unificado com esses três senseis está pronto para vencer o torneio mundial de Karatê? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.